você é livre? Ah, agora sim. Nós somos livres, né? Graças a Jesus. Queridos, primeiro eu quero saudar você que está pela internet também. Seja muito bem-vindo, a sua participação é importante. Quero te fazer um convite muito especial. Semana que vem nós teremos noite de testemunhos aqui, dia 30, para ser mais exato. Apesar de que você já vai ter visto essa palestra na segunda-feira. Mas eu quero convidar você a estar aqui pessoalmente. Venha participar conosco pessoalmente, nós temos um tempo muito especial. A nossa palestra começa às 19h30, mas a nossa programação começa antes. Às 18 horas nós já temos oração, temos sempre pessoas orando aqui. Às 19h nós temos aquele tempo especial ali junto à mesa, e às 19h30 que começa a nossa palestra realmente. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? A gente procura colocar no flyer, mas às vezes é importante a gente estar relembrando, né? Sejam bem-vindos ali, pela primeira vez também, né? Sejam bem-vindos. Queridos, eu quero fazer aqui uma lembrança do que nós vimos na semana passada. Semana passada, nós falamos sobre perdão, lembram disso? Quem estava presente? E foi um tempo muito especial, porque nós contamos a história de dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, que foram restaurados através do perdão. Uma restauração que levou 20 anos para acontecer. E que foi necessário, para acontecer essa restauração, 3 encontros, lembram disso? Primeiro, um encontro com Deus. Segundo, um encontro com nós mesmos. E o terceiro, aquele encontro que você marca com a pessoa na qual você precisa fazer reparação. Então, foi um tempo muito especial. E hoje nós vamos falar daquela que é indescritível, daquela no qual nós acabamos de cantar, e quando nós a denominamos como maravilhosa, colocamos esse adjetivo nela, nós tentamos, na verdade, dar um pouco de lugar a ela, porque maravilhosa ainda não exprime a sua grandeza, não expressa a sua grandeza, mas é tão bom quando a gente canta esse louvor, né? E falamos dela. E sem ela, eu e você não estaríamos aqui. Sem ela, eu e você não poderíamos estar participando de um processo de restauração. Então, hoje nós vamos falar um pouco dela. Vamos falar da graça de Deus. E eu prometo, como eu havia comentado na semana passada, que eu vou tentar trazer uma relação entre o perdão e a graça também. Inclusive, no final daquela palestra, na semana passada, algumas pessoas, além do tempo de partilha também, entre os homens, teve pessoas que disseram assim: pastor, eu não tenho dificuldade para perdoar as pessoas. Eu tenho dificuldade para me perdoar. E muitas vezes o discurso que nós ouvimos, até de nós mesmos ministros, aconselhando vocês, é que quem tem dificuldade para perdoar é porque não recebeu, ou não entendeu, ou não conseguiu sentir verdadeiramente o perdão de Deus. Nem sempre é assim, tá? Existem muitos casos em que a pessoa ela consegue perdoar, mas ela ainda tem uma dificuldade de se auto-perdoar. E eu acredito que tem uma relação com a graça divina, mas eu vou falar isso mais no final, ok? Queridos, a graça, ela é um sentimento bom, que nos faz sentir amado. Quando nós recebemos a graça de Deus na nossa vida, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos amados por Deus. Ela não é uma sensação de paz, apesar dela trazer a paz, né? Mas ela não é uma sensação de paz. A graça, ela ama sem ser amada. A graça, ela acredita mesmo sem ser acreditada. E ela investe mesmo sem ter retorno. E nunca desiste, mesmo quando nós desistimos. Percebem como é mais do que maravilhosa, é mais do que ser favor imerecido de Deus? A graça é algo sublime. Eu sou capaz de afirmar que nós, com o nosso entendimento humano, não conseguimos entender. O máximo que eu consegui entender sobre a graça de Deus até hoje foi quando eu me tornei pai. Porque nós conseguimos sentir um amor por nossos filhos que é difícil expressar, né?
até em palavras mesmo. E aí eu tento associar a graça de Deus a mais ou menos esse amor incondicional que nós temos pelos nossos filhos. Mas eu acredito que ainda não seja suficiente. Eu acredito que só vamos entender bem a graça quando nós estivermos lá, naquele lugar, um dia, lá na graça de Deus. A graça, ela nos é dada exclusivamente pela fé. Não tem outra forma de nós recebermos a graça de Deus se não for pela fé. Porque não há nada que eu e você possamos fazer, ou tenhamos feito, ou faremos, que seja merecedor da graça de Deus. É somente pela fé. Isso está lá em Romanos 3, você pode ler depois, a partir do versículo 24, fala isso. A graça também, ela age, ela opera através do amor, por causa do amor e da misericórdia de Deus. Não tem outra forma da graça operar se não for através do amor e da misericórdia divina. Isso está em Gálatas 5,6, você pode ler lá também. A dádiva, ela tem que ser entendida como um presente. Ela tem que ser entendida como uma dádiva, um dom do Pai. Não tem outra forma da gente entender a graça se não for um presente. Ela é fácil de entender, em alguns aspectos, mas complexa de viver. É isso mesmo, é um paradigma. Fácil de entender, talvez, mas complexa de viver. A graça nós a experimentamos em parte, porém não em seu todo. E eu quero falar de alguns aspectos da graça hoje, e principalmente mostrar para nós que a graça, ela é um processo. Vou repetir. A graça de Deus, para mim e para você, ela é um processo. E nós vamos entender isso. Para isso eu vou pedir que você abra a palavra de Deus. Eu acredito que você tenha vindo munido da palavra de Deus. Lá no livro de Tito é depois de 2 Timóteo, o Novo Testamento. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 13. Então, Tito 2, de 11 a 13. Eu quero chamar a atenção aqui, nessa leitura, sobre alguns aspectos da graça. Diz assim o versículo 11, se você já encontrou. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 11. Versículo 12. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui, por enquanto. Eu quero ressaltar aqui 3 formas da graça de Deus. Por que formas? Mas, pastor Edinaldo, eu achei que só tinha uma. Ou, pelo menos, eu só experimentei uma, ou talvez eu esteja experimentando só uma. Mas 1 de Pedro diz que a graça de Deus ela é multiforme. Quer dizer, ela tem várias formas. E a primeira forma que eu quero falar aqui é a que todos nós conhecemos. O versículo 11 fala da graça salvadora de Deus. Mas que graça é essa? Essa é a graça que nós experimentamos quando nós encontramos com Jesus. Lembram dos encontros? Nós temos muitos encontros, né? Aliás, para a nossa restauração acontecer, nós precisamos de muitos encontros. E eu não estou falando apenas da reunião da segunda-feira, do encontrão, esse que a gente faz aqui. Esse também nós temos muitos. Na verdade, é o ano todo. E a cada mudança de ano é um novo ciclo. São pessoas novas, algumas ainda preferem estar fazendo o seu processo. Aliás, se tem algo que eu valorizo, é a pessoa refazer o seu processo, porque ela entendeu, inclusive, a graça de Deus, depois eu vou explicar melhor.
Mas ela entendeu que a restauração é um processo, não é algo absoluto que eu recebo uma vez só, numa ocasião especial. E a graça salvadora, ela é assim. Eu acredito que se eu fosse perguntar para você quando foi o teu encontro com a graça salvadora de Jesus Cristo, você ia saber a hora, dia e o local. Como aconteceu, de que forma foi, qual foi o sentimento que você teve, qual foi a circunstância que você estava na vida, talvez uma circunstância de desespero. Porque essa é a graça que nós experimentamos, a primeira graça, a graça salvadora de Jesus. E essa é nos dada de graça. É essa na qual nós cantamos agora e na qual nós acabamos de falar, que é aquela graça que vem do Pai, é o presente, o dom, a dádiva, indescritível, inexplicável no entendimento humano, que talvez, quando você se torna pai, você tente entender um pouco como ela reage, como ela age em nós. Então, esta graça é a primeira. E o que eu gosto neste versículo 11, eu quero chamar a atenção, é sobre a expressão manifestou. Ele fala, além dele dizer que a graça de Deus, além de ele falar da graça, ele fala que se manifestou. A palavra manifestou aqui é epifania, está falando de manifestação física. E a nossa experiência com essa graça tem que ser uma manifestação física, a ponto de nos transformar realmente. Só por aí nós já conseguimos entender que é um processo. Sabe qual é o erro? Nosso maior erro é que a gente permanece apenas nessa experiência, a ponto de muitas vezes no nosso dia a gente esquecer dessa graça que foi manifestada a nós. Tem que ser uma manifestação física, a ponto de mudar. É aquela experiência em que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É aquele momento único, marcante, que nós chamamos de novo nascimento. E se você não anotou o dia do seu novo nascimento, anote, porque ele é um dia de celebração. Assim como acontece com o nosso aniversário terreno, o dia do nosso novo nascimento tem que ser comemorado, tem que ser celebrado. Eu lembro muito bem do meu. Esse ano de 2024 eu estou completando 23 anos. Aliás, desculpe, 25 anos. Deixa eu fazer as contas. 26 anos desse encontro. Foi no final de 1998. Faz 26 anos, a minha idade não é a mesma, tá? Eu tenho 26 anos de novo nascimento. Tem que ser celebrada, comemorada. Tem que estar marcada. Tem que ser celebrada. Então esta é a primeira forma de graça, a graça mais comum que nós recebemos, é a graça mais conhecida por nós, é a nossa experiência verdadeira com Cristo. Mas olha o que fala o versículo 12. Ela nos instrui. Opa, eu gosto muito da palavra instruir. Eu gosto muito de educação, eu gosto muito de ensino da palavra. Quando nós experimentamos a graça salvadora nas nossas vidas, qual que é o próximo passo que nós tomamos? Na grande maioria, tá? Independente se você é da IBB ou não. Isso acontece na maioria das igrejas. Nós somos direcionados para alguém começar a caminhar conosco, nós chamamos de discipulador. E aí nós começamos a ser instruídos sobre os princípios básicos da fé cristã, muitas vezes com material impresso, aqui no nosso caso nós chamamos de livros sementes, mas em outras igrejas tem outros títulos, mas também é a mesma base. O que começa-se ali? Um processo para nós entendermos o que significa aquela decisão, aquela experiência que nós tivemos. Essa graça se chama graça instrutiva. É a educação religiosa, a educação cristã que eu recebo. Eu começo a entender o que é o batismo, o que é o Espírito Santo, quem é Deus, quem é Jesus, a igreja e tantos outros princípios importantes. Na maioria das vezes ficam em torno de 12 princípios, né? Nós fazemos em 3 meses esse processo.
Essa é a graça instrutiva. É a graça no qual nós precisamos assim que a gente passa pela graça salvadora. Queridos, eu estou falando isso para todos aqui de uma forma didática, tá? É claro que pode ser uma ordem um pouco diferente, apesar de que a graça salvadora ela vai ser a primeira. Mas, de uma forma didática para você entender as multiformes graças. A graça é uma só, mas ela tem várias formas. Quantos aqui passaram por essas duas experiências que eu falei? Tem que ter passado. Porque não adianta apenas nós tomarmos uma decisão por Cristo, naquela experiência lá, pessoal, única, marcante, sem nós aprendermos o que isso significa e como nós devemos proceder daqui para frente. O ensino da palavra, ele é fundamental. É ele que consolida a nossa decisão, é ele que nos auxilia no caminho. Nós precisamos passar por ela. Então é a graça instrutiva. É aquela graça, em bons tempos aqueles, que a gente ficava estudando todos esses princípios. Eu adoro fazer sementes, tá? Adoro fazer sementes porque eu lembro muito dessa fase. O meu livro de sementes está bem gasto já. Inclusive, já tem alguém aí que está no meu radar para a gente fazer, já entrei em contato com ele, para a gente fazer uns sementes. Porque é muito bom relembrar esses princípios básicos. Está retomando isso. Pastor, mas a gente só faz lá naquela ocasião? Não. Quando você tiver vontade, você faz. Chama alguém e diz, eu quero fazer de novo sementes com alguém. Quero relembrar esses princípios lá da palavra, esses princípios lá daqueles... Às vezes passaram-se muitos anos, 26 anos já é bastante, tá? Tem gente que tem mais. Então é bom a gente estar retomando esse ensino. Então é aquela graça instrutiva, a discipuladora, o processo. Essa palavra instruir aqui, só para vocês terem a ideia da importância dela, ela é a mesma palavra pedagogo. Olhem para vocês verem a importância da graça instrutiva nas nossas vidas. E o como ela é um processo. Precisamos passar por isso. Eu sei que tem muitos que não gostam de estudar, né? Mas faça uma prova você mesmo. Estude a palavra de Deus para você ver como tem diferença. Às vezes a gente vem com alguns traumas lá da escola básica, da educação básica, lá principalmente quando nós éramos menores, que geraram uma certa indisposição em estudar. Não gostamos muitas vezes. Mas não é a mesma coisa de estudar a palavra de Deus, é diferente. Porque a palavra de Deus, ela tem o nosso orientador maior, que é o Espírito Santo. E a gente se surpreende como a gente começa a se apaixonar pelo ensino, pelo estudo da palavra de Deus, quando nós temos o Espírito Santo. Vamos dar sequência aqui. Então, essa é a graça instrutiva. Ainda no versículo 12, ele fala assim: a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E aqui eu quero falar da outra forma de graça. E essa forma de graça é a forma de graça que eu e você experimentamos aqui no Celebrando a Restauração. É a graça restauradora. Vamos entender o processo. Eu experimento primeiro a graça salvadora na minha vida. Aquela que é exclusivamente vinda do Pai. Só Ele pode dar essa graça. É exclusiva da parte de Deus, vinda da parte de Deus. Aí eu começo a caminhar com alguém, começo a experimentar a graça instrutiva, aquela que vai me ensinar o que significa ser um discípulo de Cristo, porque a partir de agora eu comecei a me denominar um discípulo de Cristo. E aí eu vou por sementes, né, uma iniciação rápida e curta, visando sempre o batismo. Ou posso até me aprofundar depois. Tem pessoas que vão se aprofundar, fazem uma escola na própria igreja, ou vão fazer até uma academia, muitas vezes, de tanto que se apaixonam por esse ensino. Essa é a graça instrutiva. Mas qual é a graça que eu e você experimentamos aqui no Celebrando a Restauração? É a graça transformadora, é a graça restauradora.
E essa diferente da graça salvadora que provém da parte de Deus, essa depende de mim e de você. Porque ela exige mudança. Ela exige decisão. Olha o que está dizendo aqui. Só para vocês terem uma ideia. Olha o que está dizendo, eu quero abrir esse parênteses. Ela ajuda a renunciar à impiedade. O que é impiedade? É a minha condição diante de Deus. Me ajuda a ser uma pessoa sensata. O que é ser sensato? Uma pessoa prudente, uma pessoa de autocontrole, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que controla as suas emoções. O que mais? Justa. Ser uma pessoa justa. Não é isso que está falando ali o texto? Sim, vocês estão acompanhando aí? Amém? E depois, piedosa. Então, olha só, sensata, justa e piedosa. O que essa graça restauradora faz na minha e na sua vida? Quando ela fala de sensatez, está falando da forma com que eu lido comigo mesmo, com nós mesmos. É o meu autocontrole, o meu equilíbrio, o controle das minhas emoções, das minhas reações, dos meus comportamentos. Quer dizer, essa graça restauradora, ela passa a me ajudar na forma com que eu me comporto. Percebe qual é a graça que a gente experimenta aqui no Celebrando a Restauração? É a graça restauradora. Depois ele fala de justiça. Está falando da forma com que eu me comporto perante o meu semelhante. Quer dizer, com os outros, com as outras pessoas. Quem faz essa mudança? A graça restauradora. E segundo a palavra piedosa. O que está falando a palavra piedosa? Da forma com que eu me comporto diante de Deus. Então, nós aqui no Celebrando a Restauração, experimentamos a forma de graça restauradora na minha e na sua vida. É isso que o programa Celebrando a Restauração faz. Ele nos ajuda a viver com nós mesmos, com os outros e com Deus. Essa é a graça restauradora. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, eu não sei qual é. Eu não sei qual é a tradução que você está usando aí, mas na minha fala assim, quando? Vamos ver como é que fala aí. Quando que eu devo experimentar a graça restauradora? O que fala aí a tradução de vocês? Hã? Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Foi boa essa tua leitura. Versículo 12. Ainda. Quando? Qual é o tempo para a gente experimentar a graça restauradora? Na era presente. Minha irmã, a tua leitura foi muito oportuna, sabe por quê? Porque nós fazemos o seguinte processo. Eu experimento a graça salvadora uma vez na minha vida. E eu estaciono nela. Muitas vezes não experimento nem instrutiva. E aí eu fico esperando aquela vindoura do versículo 13. Quando eu preciso experimentar qual graça aqui? A restauradora. Quando? Na era presente. Não é lá para a eternidade. Percebe como a gente se pega nisso? Queridos, é assim que nós fazemos e eu não estou exagerando. Eu paro na graça salvadora. Talvez até participo da instrutiva, talvez. Não é todo mundo que gosta também. Mas para ir ao batismo você precisa passar pela instrutiva. Mas aí eu paro e fico esperando a graça vindoura. Aquela que nós vamos experimentar lá, que nem sabemos como é exatamente. Quando, na verdade, nós temos que experimentar qual graça? Aqui. Aqui, agora, hoje. A graça restauradora. Porque é ela que nos transforma. É ela que nos faz viver, 2 Coríntios 3,18. Sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor.
Vocês estão conseguindo entender isso, captar isso? E aí você vem para um processo como Celebrando a Restauração, que eu já cansamos de ouvir, né, equipe? O discurso é esse, eu nem sei o porquê e nem o que eu estou fazendo aqui. Está respondida a sua pergunta. Talvez eu não precise mais pregar sobre isso. Por que e o que eu estou fazendo aqui no Celebrando Restauração? Você veio aqui para experimentar da graça restauradora na sua vida, aleluia. Respondeu? Mas eu venho aqui para ser uma cópia minha? A melhor cópia minha? O melhor de mim mesmo? Não. Eu venho aqui para ser o melhor de Jesus na minha vida. É para isso que eu e você estamos aqui. E aquela graça vindoura, que nós lemos lá no versículo 13, que a irmã leu ali, nós vamos experimentar um dia. Queridos, nós sofremos muitas vezes, neste mundo, nesta era presente, por negligenciarmos a graça restauradora na nossa vida. Quando nós falamos aqui de cima, aproveite a oportunidade que Deus está te dando de fazer um processo de restauração. Aproveite cada partilha, aproveite cada palestra, aproveite cada reunião de grupo de passos. É para que você venha ter a experiência com a graça restauradora na tua vida. Essa graça restauradora é uma decisão nossa. Minha e sua, depende de nós. Não depende de Deus. Olha só que tremendo o que fala João 1,16. Olha o que fala João 1,16. Vamos ler lá. João 1,16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre... Edinaldo, eu recebi a graça de Deus ontem. Eu recebi a graça de Deus hoje, irmão genuíno. Ela é suficiente para amanhã? Segundo esse texto? Graça sobre graça. Quem dá o passo sou eu. Eu recebi sim a graça salvadora. Talvez a instrutiva. Aliás, se você não recebeu a instrutiva, nos procure. Nós vamos te encaminhar para um discipulador. Uma discipuladora. Mas e a graça restauradora? É todo dia, meu irmão. É todo dia. É todo dia. Um dia de cada vez. É graça sobre graça. Vocês percebem como é um processo, não é algo absoluto que eu recebo apenas ali que acabou. Queridos, e não são poucas as vezes que a gente vê as pessoas estagnadas na graça salvadora. Anos. Eu não estou falando de 1, 2 dias, um final de semana. Sofrendo com seus traumas, seus comportamentos autodestrutivos, as suas reações, ferindo pessoas, sendo feridos. Nós temos que buscar a graça restauradora de Deus. E eu fico feliz, nós temos muitos aqui fazendo grupo de passos. Você está experimentando a graça restauradora na tua vida. Você que está vindo aqui toda segunda-feira, porque não teve a oportunidade de ter um grupo de passos ainda, você está experimentando a graça restauradora na sua vida. É a única forma de nós sermos transformados à imagem de Jesus, minha irmã. É experimentando a graça restauradora, não tem outra forma. É buscando a graça restauradora. É desejando a graça restauradora. No início da reunião eu falei para nós que
Eu fico feliz de ver todos vocês aqui. Mas qual é a motivação de você estar aqui? Tem que ser a busca pela graça restauradora na sua vida. A graça restauradora na sua vida e na minha vida. Amém, queridos? Eu quero, como eu havia prometido, fazer uma breve relação entre o perdão e a graça. E mais especificamente, porque foi algo que me chegou, uma necessidade que me chegou, e eu havia me comprometido de falar um pouco sobre isso. Pastor Edinaldo, como é que eu experimento o perdão na minha vida? Querido, não tem outra forma. Se você não experimentar a graça de Deus na sua vida, você não vai experimentar o perdão na sua vida. E quando eu estou falando do perdão, pode ser tanto você perdoar alguém, quanto você ser perdoado. Eu concordo com algumas afirmações que dizem assim, pastor, eu não tenho dificuldade de perdoar nem as pessoas, eu não tenho. É tranquilo para mim. A minha dificuldade é me perdoar. Porque aqui a dificuldade não é o perdão, a dificuldade é você ter recebido a graça. Queridos, não são poucas as vezes que nós não nos achamos dignos da graça de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não há o que eu ou você tenhamos feito que seja maior do que a graça de Deus nas nossas vidas. Nem o que faremos. Nem o que eu fiz hoje. A graça de Deus é maior do que tudo isso. E aí, às vezes, eu vejo pessoas sofrendo com dificuldade de se auto-perdoar. Foi porque você não experimentou a plenitude da graça de Deus na sua vida, como falou o texto de João 1,16. Você não experimentou graça sobre graça. Você não está experimentando a graça restauradora na tua vida. E isso é tão nocivo que a gente perde muito da presença de Deus nas nossas vidas por causa disso. Você não se sente digno nem para chegar diante de Deus, como diz Hebreus 4,16, ao trono da graça. Queridos, não sofra mais com isso. Não é a graça do programa Celebrando Restauração, a graça do Edinaldo, a graça da IBB, é a graça de Deus sobre a sua vida. Não é a graça do fulano, do beltrano, do ciclano, do esposo, é a graça de Deus. Você precisa sentir a graça de Deus sobre você. Só a graça de Deus é a força que nos capacita a sermos perdoados. Eu quero responder através de um texto. Eu vou pedir para você abrir mais uma vez. Eu quero que você abra lá em Lucas 15. O Evangelho de Lucas. Capítulo 15, a partir do versículo 16. Provavelmente eu leia bastante. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. Nós já vamos concluir, está dando o nosso horário. Diz assim, essa passagem é muito conhecida. Muito. É o filho pródigo. Olhem só, eu vou ler e quero que você pense na graça de Deus aqui. Versículo 16 de Lucas 15. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou e foi-se para o pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu,
o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. E disse o filho: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Querido, sabe por que você tem dificuldade de se auto-perdoar? Porque você não se acha digno de ser chamado filho de Deus. Esse filho, ele teve sim um clique. Ele falou: não, o que eu como aqui nem os empregados do meu pai comem, eles comem mais, melhores. Mas olha como é que ele se põe diante do pai. Pai, eu não sou digno, me dá a mesma comida que você dá. Não é isso. Não é isso, queridos. Quando você chegar na presença do Pai, Ele vai dizer, sabe o que para você? Eu te perdoo completamente, filho. Você é um filho amado meu, uma filha amada minha. E aí a gente entende por que eu não consigo me auto-perdoar. Porque eu não me acho digno. E foi um escândalo, né? A festa que o pai fez. Queridos, não dá mais. Você está num processo de restauração para você chegar diante de Deus e não se achar mais digno. Sabe por quê? Porque não há nada que eu e você tenhamos feito que seja maior do que a graça de Deus nas nossas vidas. Deus não nos dá um meio perdão, ou 3/4, ou 2 no perdão, não. Ele nos perdoa inteiramente. Percebe como a relação, com a dificuldade que nós temos de nos perdoar, de nos auto-perdoar, a relação não está com o perdão que eu dou ao meu próximo, mas sim com a graça de Deus? Queridos, não são poucas as vezes que nós recebemos pessoas aqui tão desesperadas que dizem: pastor, Deus não olha por mim. O que eu fiz é muito grave. Eu digo, meu irmão, Deus te perdoa sim. Espero que esteja respondido, que tenha ajudado. Queridos, o perdão é o quê? A exteriorização, a manifestação externa da graça de Deus na minha vida. Quando eu consigo me perdoar e consigo perdoar os outros, sabe o que nós estamos fazendo? Manifestando a graça restauradora de Deus na minha e na sua vida. Eu quero terminar lendo um texto que eu acabei de citar, mas eu quero fazer a leitura para que não se torne apenas esquecido ou também apenas dito por mim. Hebreus 4,16 diz assim: assim, vírgula, e o assim tem relação com o versículo anterior, depois você lê em casa, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu quero terminar com essa palavra. E quero dizer para mim e para você nessa noite, que nas próximas semanas, nos próximos testemunhos, eu possa estar ouvindo. Possamos estar ouvindo, né? Porque todos nós somos abençoados do perdão que você recebeu de Deus, da graça que você tinha dificuldade de aceitar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A você que está pela internet, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você sempre aqui no nossa reunião online.
Mas eu quero estender mais uma vez e reforçar o convite. Venha participar toda segunda-feira às 19h30 aqui na capela da IBB. Nós temos momentos muito especiais aqui e desejamos a sua companhia. Deus abençoe, uma ótima semana.